posta coisa para aluno também, tem... Como é com tudo, a gente vai dando dicas de estudos para vocês na nossa página também, tá? São nossos locais de atendimento, onde a gente tem base. Então, a gente em São Paulo hoje é uma empresa que atende pelo menos 4 grandes hospitais. E aí, pela Nefropet, eu decidi trazer inovação para o Brasil, quando eu trouxe a Nefropet, quando eu criei e fui estudar nefrologia e urologia. Aqui são alguns serviços que a gente faz, que é stent de uretra, o bypass, cirurgia laser, hemodiálise e diálise peritoneal. Aqui vocês estão vendo aquela mesma imagem que é fragmentação dentro do corpo de cálculo, duplo J, e aqui é uma retirada de duplo J, tá? Por vídeo. Então, a gente tem que lembrar a anatomia do ureter, tá? Eu não sei se vocês veem minha seta aqui, mas aqui é o ureter, então, só voltar. O ureter é o que liga o nosso rim até a bexiga. Lembrar que nas fêmeas, uma coisa que é muito importante, que a gente acaba esquecendo, existe a artéria ovariana e a veia ovariana, que são aquelas que quando a gente faz uma cirurgia de castração, todo mundo tem medo de perder o pedículo, né? E é isso daqui. Esse é o pedículo, tá? Isso é importante para a gente? Sim, porque se vocês olharem, elas passam exatamente por cima do ureter, né? E isso é um dos fatores que a gente pega, às vezes, de quando a pessoa faz uma cirurgia que perde o pedículo, que tem um sangramento grande dentro da cavidade abdominal, no desespero, ela liga, e quando corta aqui o ovário, ela corre para dentro e geralmente ela vem parar bem próximo do ureter. E aí é onde geralmente a gente vê as iatrogenias, as ligaduras de ureter. Então, só aqui, mais uma vez, para vocês verem, aqui, na verdade, para o ureter não faz muita diferença. Essa imagem é interessante, que se a gente parar e pensar, a coluna está aqui, o ureter está aqui. Diferente do ser humano, que nós estamos assim, tá? Isso é importante para a gente, quando a gente pensa em como essa pedra pode migrar, se a gente pensar em uma obstrução por cálculo. Se a gente parar e pensar que no ser humano a gente está assim, é muito mais fácil a pedra descer do que um paciente que está assim, tá? Aqui é a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em ureter de cão e de gato, é muito importante vocês terem uma ideia do milímetro do que a gente está falando. O cão, o ureter dele tem de 1,3 a 2,7 milímetros de diâmetro, tá? Os gatos têm aproximadamente a parte interna do ureter, ou seja, o buraco, a luz do ureter, com 0,4 milímetros, e externo 1 milímetro. Então, a gente está falando de cirurgias ou de obstruções com coisas muito pequenas. Frentes, que vocês estão vendo aqui, esse FR é frentes. Frentes é uma medida francesa de aparelho. Aqui para vocês verem, dar uma olhadinha, só para vocês verem, isso é um ureter, já está entrando dentro do ureter de um Golden, tá? Por via endoscópica. Então é só para vocês verem, a conformação do ureter também é diferente do ser humano do que dos animais. O nosso ureter é reto quando ele entra na bexiga, e o do cão e do gato eles fazem um J. Então a gente está vendo essa curvatura que ele faz para voltar. Então, óbvio que é tudo mais complicado no cão e no gato do que no humano. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de ureter, se a gente quer entrar por vídeo, essas coisas igual vocês estão vendo aqui, a gente tem uma curvatura, então um aparelho rígido não consegue. Olha lá, vocês estão vendo, parece uma entradinha de um J, então é um pouco mais difícil. Da parte de histologia de ureter, só para eu sei que vocês são alunos, vocês devem estar até melhor do que eu, mas é só para vocês lembrarem como o ureter é fino. A gente tem o ureter, uma camada simples de epitélio, uma lâmina própria e uma camada muscular. O ureter, ele tem peristaltismo. Isso é importante porque se a gente parar e pensar que o do ser humano também tem peristaltismo, como se fosse o intestino, fazendo assim, facilita para uma possível obstrução descer o peristaltismo. Assim também ajuda a urina a caminhar para a bexiga, mas ela é muito menos eficiente. E existe uma artéria e uma veia no ureter. O ureter é quando ele está fechado, né? Ele fica sempre assim, fechado. Ele só abre quando tem a passagem de urina. Então é importante a gente pensar e lembrar disso, porque quando a gente pensa em uma pedra, olha as entrâncias onde ela pode ficar alojada, tá? Quando a gente fala de obstrução,
o que é comum obstruir um ureter? A primeira coisa que a gente pensa é em cálculos, né? Aqui não está em ordem. Ah, deixa eu já avisar vocês. Não precisa ficar anotando, tá? Depois, no final, eu deixei um QR Code que vocês conseguem baixar a aula em PDF. Aí vocês podem tirar só um print da última página. Então, fica mais fácil para vocês. Mais fácil vocês irem prestando atenção aqui. Depois, vocês têm direito. Eu já separei para vocês o conteúdo. Então, assim, quais são as principais causas de obstrução que a gente tem no ureter? A principal causa e a primeira são as pedras, né, são os cálculos, e aí se eles estão no ureter, a gente chama eles de ureterólitos. Em segundo, não são as neoplasias, tá? Em segundo, são as iatrogenias, que foi como eu expliquei para vocês. Iatrogenia é coisas que a gente causa. Então, vai fazer uma cirurgia, uma aderência, você machucou o ureter na hora que você foi pegar numa fêmea o pedículo para ligar, tá? Depois vem as neoplasias, e aí a gente tem as neoplasias intraureterais ou extraureterais. As mais comuns são extraureterais que vão comprimir o ureter por alguma massa dentro do abdômen. E os coágulos a gente vê mais em gatos ou em paciente que tem pielonefrite, infecção renal bacteriana, que aí a urina vai ficando espessa e vira um cásio, vira um pus lá dentro, como se fosse uma grande espinha, vira o xixi. E aí vocês não conseguem, e aí a urina não consegue descer porque forma um plug que é capaz de obstruir. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito mais em coágulo relacionado a gato, porque o diâmetro do ureter, a gente está falando de 0,4 milímetros, é uma estrutura microscópica. Quando a gente pensa em sinais, em sintomas de cálculo em ureter, a gente tem que lembrar muito das pessoas com cólica renal. Não sei quantos de vocês já tiveram cólica renal, mas a gente sabe que quem já teve, eu já tive, é horrível, mas os sinais são inespecíficos. Então, geralmente, é aquele paciente que o proprietário vem, o tutor, né, ele vem para o consultório e fala, meu paciente, meu bichinho está estranho. Aí, estranho pode ser qualquer doença. Então, faz hemograma, faz exame de sangue, faz função renal e façam sempre ultrassom, tá? Então, os sinais mais comuns que a gente vê é apatia, anorexia, vomita por dor, tá? Então, é muito comum o paciente, ele estava bem, ele está quieto, com dor, vomitou. Você fala, comeu alguma besteira. Faz um ultrassom, acha uma pedra no ureter. Então, provavelmente ele teve uma cólica renal ali, a pedra desceu e causa muita dor. E diarreia, às vezes, os pacientes têm, porque quando essa pedra para no ureter, imaginar que aqui é o ureter, a pedra parou aqui. O organismo, lembra dos músculos, o peristaltismo, vai tentar aumentar, então ele estimula a musculatura lisa do próprio ureter a aumentar o peristaltismo. E óbvio que todo mundo que tem musculatura lisa vai querer aumentar o peristaltismo. E aí vem diarreia também por conta disso, tá? Gente, se vocês dormirem na aula, não tem problema, eu sei que hoje é sábado, são 10 da manhã. Se vocês entenderem esse slide que eu estou mostrando para vocês, eu vou explicar o importante para vocês. Esse é um trabalho de 99, nunca mais foi feito um trabalho assim, é um trabalho bem antigo, mas é porque hoje ele não passaria num comitê de ética. Então, o que esse pesquisador fez? Ele ligou o ureter de vários beagles, e ele media o fluxo de sangue no rim e a pressão dentro do ureter, tá? Então, é interessante para vocês saberem o que acontece com o tempo. Nesse trabalho não existe esse gráfico. Eu criei esse gráfico, lendo esse trabalho de umas 80 vezes para conseguir para vocês. Aqui é o evento zero, que é a hora da obstrução, tá? O que acontece? Quando obstrui o rim, ou obstrui o ureter, como cálculo, seja ele o que for, o organismo vai entender que ele precisa expelir isso que está lá entupindo ele. Muito simples. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o fluxo de sangue no rim. Porque se ele aumentar o fluxo de sangue no rim, o rim vai filtrar mais. Filtrando mais, produz mais urina, a fim de tentar fazer descer. É o princípio, basicamente, do vaso sanitário entupido. A gente dá mais descarga para encher de água para ver se a sujeira vai embora. Basicamente, o que o rim faz é isso. Ele vai aumentando. Então, vocês imaginam, o ureter está ligado aqui e o rim aumentou o fluxo de sangue, né? Imaginar que em vez de ter sido ligado, é uma pedra que desceu e entupiu.
Então, o que, que vai acontecer? O ureter, o rim, eu não sei se vocês me veem bem, acho que sim, mas o rim vai aumentar o fluxo de sangue, vai filtrar mais e vai mandar mais urina para baixo. A pressão dentro do ureter, ele está ligado, não tem para onde ir, então ela vai aumentando também. Então, com o passar do tempo, aqui a gente vai vendo, até 2 horas 2 horas e meia aproximadamente pós o evento de obstrução, o fluxo de sangue no rim está aumentado, porque o rim está tentando filtrar mais para jogar mais xixi para dentro desse ureter, para tentar empurrar essa pedra para baixo. A partir de 2 horas e meia, que nada muda e a pressão do ureter só aumenta, o organismo já entende, opa, esse negócio está muito entupido, é igual o vaso sanitário. Vocês já deram 2, 3 descargas e o negócio não desceu, se você ficar dando mais descarga, vai transbordar, aí ninguém continua dando a descarga, então você vai pensar em outra técnica. Só que o rim, ele já percebe que não vai descer, ele fala, preciso agora diminuir meu fluxo de sangue. Só que o rim não deixa de ficar sem fluxo de sangue nenhum. Ele começa a diminuir o fluxo de sangue, mas ele continua tendo filtração. Então a pressão dentro do ureter continua aumentando e o fluxo de sangue no rim vai decaindo com as horas, tá? A partir de 4 horas, você já começa a ter um pouco de reabsorção de urina dentro desse ureter. E aí é por isso que a pressão começa a cair um pouco, tá? A partir de 24 horas, essa é a parte mais importante. Então, quando a gente chega aqui, ó, em 24 horas de obstrução de ureter, o que acontece? Aqui, as fibras do ureter rompem. Com o rompimento das fibras musculares do ureter, agora a gente começa o hidroureter. Então, o ureter agora ele é complacente. E aí não importa mais o quanto o rim produza de urina, esse ureter vai dilatar. Se vocês lembrarem, um exemplo muito clássico é aquelas bexiguinhas finas que a gente enche de fazer bichinho. Vocês ficam soprando, 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 a bexiga está super pequenininha, você está soprando, enche. E aí depois você pode assoprar tranquilo, que ela vai enchendo cada vez mais. Isso é obstrução de ureter, de um jeito simples. Qual que é o problema? Quando acontece isso, a partir de 24 horas, o fluxo de sangue no rim já está 1/4 do que era do original. Então, o que significa? Toda vez que vocês pegarem um paciente que tenha hidroureter, isso é muito importante para vocês, saibam que o rim dele está recebendo 1/4 de sangue do que ele deveria, pensando numa obstrução total. É óbvio que numa parcial, talvez o fluxo de sangue não seja assim tão ruim, mas pensem que já está, esse bicho já tem hidroureter, ele já está um dia com obstrução, pelo menos, tá? E que você já está recebendo, esse rim está recebendo 1/4 do fluxo de sangue. A partir de 15 dias de obstrução total, eles falam que o fluxo de sangue não chega a 10% do valor total que deveria ser no rim. Ou seja, se você vai adiando pensar em alguma coisa para curar esse rim, passou de 15 dias de obstrução, tem grande chance desse rim já não se recuperar, tá? Então, pensem nisso, ou se ele está recebendo 10% do fluxo de sangue, uma coisa que a gente fala que é comum e é mais fácil a gente ver, pessoas que sofrem, ficam paralisados, paraplégicos, eles tinham massa muscular, você vai vendo que a perna vai atrofiando com o tempo. Por que que vai atrofiando? Porque aquilo que o organismo não usa, ele deixa de dar prioridade. E aí começa a falar, já que essa perna não serve para muita coisa, a gente tira a massa muscular dele e vai diminuindo a circulação de sangue. No rim, a mesma coisa que a gente não está vendo. Então, esse rim, o organismo já entende que para ele esse rim já foi embora e que ele não vai mais dar tanta prioridade para ele. Então, o que é importante é, se vocês pensem que uma obstrução de ureter é muito parecido com uma piometra, do ponto de vista de emergência, tá? Então, vocês têm que manejar e ficar em cima desse paciente. Não é um paciente que você fala, volta daqui 15 dias, porque daqui 15 dias você já tem menos de 10% de rim. Espero que esteja tudo bem por aqui, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, depois vocês mandam as dúvidas aqui no chat do lado e eu vou respondendo no final da aula. Então, diagnosticamos que tem uma obstrução de ureter e óbvio que é por cálculo. O que a gente pode fazer para tentar desobstruir esse ureter? Não é tratamento para ser feito em casa. Então, você pega esse paciente, interna ele,
Primeiro, reidrate-o. Se ele estiver desidratado, você hidrata o paciente, que é o manitol. O manitol ele é um diurético osmótico, tá? Não sei quem está chegando agora, não precisa anotar essas doses, porque ela tem lá no PDF depois. Então, o manitol, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a filtração do rim. Ele é uma molécula grande, é um açúcar, né? E ele, junto com ele, vem água. Então, quando você aplica na veia, o que a gente está aumentando? O volume de filtração desse rim. Então, eu vou tentar, ao máximo, aumentar a filtração do rim para tentar expelir isso daí. Então, junto com a fluido, e só se o paciente estiver hidratado. Ao mesmo tempo, tá? O que a gente pode fazer? Existe um relaxante diuretério. Não existe um nome para isso, mas o Minipress, que é a prazosima, existem outros, que é a tansulosina, que usa muito em humanos, mas não tem dose em veterinária ainda. Provavelmente ela vai ser bem eficaz também, a prazosima, a tansulosina, tá? Mas o Minipress, que é a prazosina, ele é um remédio de pressão arterial. E o efeito colateral dele é relaxar a musculatura lisa. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem aquele rim que está cheio, eu tenho um ureter que está com uma pedra entupindo, eu vou aumentar o fluxo de urina ali em cima, e agora eu vou tentar dilatar o ureter para ver se eu consigo jogar para baixo essa pedra com tudo, tá? E quais são os efeitos colaterais do Minipress? É que ele baixa a pressão. Então, esse paciente tem que estar internado e tem que estar monitorado. Essa é a dose que tem para cão, essa é a dose que tem para gato, tá? A gente faz de meio grama para gato até 1 grama. Eu tenho feito já 1 miligrama, 1 grama não, 1 miligrama, desculpa, gente. É 1 miligrama por gato, né? De meio miligrama a 1 miligrama por gato. Eu tenho feito até BID, às vezes, depende do paciente. Então, ele está internado, porque eu vou estar monitorando a pressão dele, ele está na fluida, ele está hidratado, então eu estou querendo aumentar a perfusão do rim, relaxar a musculatura e aumentar esse fluxo. Outro relaxante diureter, é que esse não tem comprovação científica, é o Rovatinex. Ele é um fitoterápico alemão, e aí ele tem uma dose empírica, né? Em muito trabalho de humano, compara ele com efeito placebo. Na teoria, o que ele serviria é para deixar a urina mais viscosa, mais oleosa. Então, aí você está aumentando a produção de urina, relaxando o ureter e, ao mesmo tempo, você está ensaboando para a pedra tentar descer. Então, é a tentativa que a gente tem. Não tem dose para cão e para gato, e a gente faz uma dose empírica. Humanos que tomam o Rovatinex se sentem muito melhores tomando o Rovatinex. Eles falam que a sensação que elimina a pedra mais fácil. A gente não sabe quanto isso é efeito placebo. Glucagon, eu trouxe para vocês. Está aqui a dose dele. Eu não tenho experiência, sinceramente, nenhuma com glucagon. Eu já tentei comprar várias vezes glucagon, nunca consegui. Mas é engraçado porque no Rio de Janeiro é uma coisa que as pessoas e os professores da faculdade do Rio, lá acho que é da Federal, deixa eu ver de onde são. Eles sempre falam e eles usam muito. Esse aqui é um artigo que eu peguei para vocês. Esse artigo é de 2017, é um relato de um paciente tratado, mas ela tratou... Eu vou ter que falar. Bom, desculpa, gente, mas ela tratou por 5 semanas o paciente com doses de glucagon. Então, se a gente parar e pensar na fisiologia renal, esse rim, óbvio que devia ser uma obstrução parcial, mas esse rim sofreu por muito tempo, né? Mesmo que ele melhore a função dele, você deixou ele muito tempo baqueado. Então, assim, ele sofreu uma agressão a longo prazo. Né, o ideal é que a gente tente fazer um pouco antes. A gente, quando vai lendo o artigo, depois vai ficando velho, a gente vai ficando mais chato e sistemático com as coisas. Mas é importante vocês saberem que existe o glucagon. Eu não tenho experiência. Né, o glucagon é um antagônico da insulina, então ele é um hormônio hiperglicemiante. E existe essa dose que eles faziam aplicações. Nesse trabalho, o viés dele é que ela fazia junto com furosemida, que é nefrotóxico, mas é um diurético, e junto com a prazosima. Então, será que realmente é o glucagon que fez algum efeito? Não tem um duplo cego randomizado para saber um trabalho, mas é um relato de caso. E está aqui a dose para vocês usarem. Eu não tenho experiência e eu trato meus pacientes um pouco mais de urgência, pensando em rim. Então, vamos pensar
que vocês já tentaram o manejo clínico, então vamos lá. Antes só para deixar bem claro para vocês, o que a gente fez? Como é que vocês vão tratar esse paciente? Diagnosticou pedra no ureter com hidronefrose e os exames não são tão ruins assim. Então, a gente está pensando aí, se você tiver 20 de creatinina, não dá para esperar, tá? Com 700 de ureia, hidratou o paciente, ele entra em cirurgia, corrige a acidose, faz gasometria e vai para a cirurgia, porque senão esse paciente vem a óbito. Se é um paciente que está com 2 de creatinina, 100 de ureia, você consegue manejá-lo, ele está clinicamente bem, você interna ele, dia zero, diagnóstico, mais internação. Começa o tratamento com hidratação, manitol, se ele já hidratou, você pode fazer o manitol, e aí faz prazosima também. Problemas, a prazosima a gente manipula, então quem for trabalhar a internação é bom deixar algumas cápsulas prontas ali quando precisar. Quando eu atendo muito isso, eu já manipulo as minhas e dou para o paciente na hora, assim, toma 2, 3 dias aqui, quando ele internado, então onde eu vou eu já tenho. Mas como não vende assim fácil, é bom vocês já terem. Então esse paciente ficou lá do dia zero, com até 48 horas internado com você fazendo o tratamento. 48 horas, ele está bem ainda, clinicamente, você repete o exame, hemograma, função renal, ultrassom, e vê o que aconteceu. Se em 24 horas ele piorou do que estava com você, olha, em 24 horas ele está muito pior, ele estava bem, agora ele está pior, opa, provavelmente ele vai para a cirurgia. Se ele está bem, você espera 48 horas. Não melhorou nada, piorou a hidronefrose, porque a gente está fazendo mais líquido, não se esqueçam. Se a gente está fazendo mais líquido lá e não está descendo, então piorou a hidronefrose, a pedra está no mesmo lugar, é hora da gente pensar em abordar cirurgicamente. Melhorou, diminuiu, começou a descer urina, tem menos, a pedra pode até estar no mesmo lugar, mas tem menos dilatação, significa que ela deu alguma movimentada ali dentro que começou a dar fluxo no ureter. Então você mantém mais 2 dias internados ou mantém o tratamento e vai acompanhando ele a cada 2, 3 dias. Por quê? Só para vocês saberem, o ureter, ele não é um tubo cilíndrico único. Na verdade, não existe isso no organismo. Se a gente pensar numa artéria, ela começa grande e vai virar arteríola. Se a gente pegar uma vena, ela começa fina, né, até virar um capilar, que vai voltar a ser uma veia que vai ligar no coração, a aorta, alguma coisa assim, ou seja, um grande vaso. Então, é tudo formato de funil. E o ureter não deixa de ser um funil. Então, se uma pedra entupiu lá no terço médio do ureter, a chance dela entupir mais para baixo é maior ainda. Ainda mais quando ela for entrar na bexiga, porque ela tem aquela que eu já mostrei para vocês, a particularidade do cão e do gato, com a diferença anatômica, e quando entra na bexiga, existe a musculatura da bexiga, que isso pode entupir. Então, você diminui ainda mais a luz do ureter ali. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar e lembrar disso. Então, às vezes você começa o tratamento, o paciente melhora, dá 10, 15 dias ele piora, porque aí ele entope mais para baixo. E aí você tem que abordá-lo do mesmo jeito. Então, às vezes, eu falo isso para todo tutor, porque pode ser, ó, no começo ele melhorou, não se anima, porque ainda pode piorar. Não desceu a pedra? O que a gente fazia antigamente? E ainda faz até hoje. Então, a gente pega o ureter, vai entrar para a cirurgia, né, vai fazer uma incisão no ureter em cima do cálculo, quando a gente pensa em cão, principalmente, e aí tira a pedra e sutura o ureter. Complicações dessa cirurgia. 30% de chances de dar deiscência de um desses pontos de ureter. Lembra que a gente está falando de estruturas muito finas. E de 50% a 60% de chance de estenose de ureter. Ou seja, você fez uma cirurgia, dá 6 meses, 1 ano, não tem mais pedra lá, mas a cicatriz da sua cirurgia vai fazer o papel da pedra. E vai diminuir a luz do ureter e vai estrangular o ureter. O que a gente começou a fazer no começo? A gente fazia o corte em longitudinal e suturava na transversal. Então, eu fazia o corte assim, e aí eu pegava esse corte, esse ponto daqui de onde eu abri, e fechava com aqui, para alargar o ureter nessa região, para tentar evitar uma estenose, mas também estenose. Lembrar que quando vocês forem pensar em uma cirurgia de ureter, nunca pensem que é hoje eu vou entrar para uma cirurgia de ureter. Que fio que você tem aí? Eu tenho um fio nylon
2,0. Esquece, não faz. Encaminha para quem faz. Isso é uma cirurgia, vou mostrar para vocês algumas fotos. Vocês precisam de um fio fino, um fio ultra fino. Vai precisar, às vezes, de microscópio cirúrgico. Entrar no olho no desespero para tentar ajudar é legal, mas tem chance de vocês, grande chance de dar errado, tá? Então, se a gente está falando de 30% de chance de deiscência, com mais 50% de estenose, a gente está falando de 80% de chance de você fazer alguma besteira dentro do centro cirúrgico. Então, tomem cuidado com isso. A ponta da agulha não é a agulha tradicional, ela é uma agulha que a ponta é circular, porque ela é menos traumática do que a ponta triangular. Então, são fios que a gente usa fio 8,0, 10,0 para suturar o ureter quando a gente vai mexer. Só para vocês verem uma ideia, olha o tamanho do ureter na ponta do dedo. Só voltar aqui. Isso aqui é material de oftalmo. E olha o tamanho da pedra. Parece uma semente de gergelim. Essa é uma cirurgia que eu fiz semana passada num gatinho. Só para vocês terem uma ideia. Tinha um cálculo em cada ureter. Isso é um cotonete. Aqui, vocês estão vendo a agulha. Essa é uma agulha 8,0. E eu juro para vocês, talvez vocês não vejam, mas aqui branquinho, ó, circulando, é o fio. Esse é o fio 8,0, tá? Então, só esse fio aqui custa R$300. Essa cirurgia no meio do seu atendimento, não, você tem que sentar com calma para resolver isso daí. Então, você deixa ela para o final do dia, óbvio, se o paciente estiver bem. Que é muito importante. Passar e deve melhorar depois da cirurgia, mas se ele está muito ruim, ele vai demorar para melhorar. Então, é muito importante que esses pacientes já tenham, você pense em colocar tubo de alimentação, né, de gato ou cão, no seu transcirúrgico. Você vai gastar mais 10 minutos ali, talvez o paciente demore ainda 2, 3 dias para voltar a comer. E como ele já está mal há algum tempo, você vai perder mais 2, 3 dias dele. E a alimentação é muito importante, principalmente nesses pacientes. Mesmo saindo doente renal, é muito importante falar isso para vocês, que todo mundo acha que ele já tem que comer uma renal. Ele não vai comer renal. Se ele está ruim, esquece, ele não vai comer ração renal. Você vai dar para ele uma dieta hipercalórica. Pode dar AD, Nutralife, Ensure, o que você quiser dar, desde que você dê uma alimentação para ele. Porque aquela história que a vó falava pra gente, que saco vazio não para em pé, é verdade. Esses pacientes, eles estão em catabolismo proteico. Então, você tem que dar um aporte rápido nutricional para eles. É lógico que tem que lembrar que tem a parte de nutrição, como é que a gente alimenta, calcular 1/4 do requerimento basal, mas vocês não deixam eles sem alimentar de forma nenhuma. Quando a gente fala de cirurgia de ureter de cão, aí a gente tem que pensar, e gato, a gente pensa hoje em dia, não dá para trabalhar sem o arco cirúrgico, sem a fluoroscopia, até dá para trabalhar, mas dá muito mais trabalho. Isso é um raio-x na televisão, né? Ele é um raio-x que começa, você pisa no pedal, ele vai mostrando a imagem para vocês em tempo real. Esse aqui é um rim contrastado, só para vocês terem uma ideia de um gatinho. Eu vou mostrar os vídeos para vocês. Então, aqui, a gente, depois eu explico direitinho, mas a gente está fazendo um contraste no rim, e aqui se a gente vê a dilatação do rim. Aqui a gente está fazendo uma punção renal, então aqui a gente está vendo um rim, ó a pedra aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo o cálculo no rim? Então esse é um fluoroscópio, a gente vê imagem diferente, ó a cor do osso, o osso não é branco, o osso é preto, né? Aqui é um dedo preto, então ó, outro dedo, então a gente vê, ó, a mão em cima, tomando radiação, minha mão, inclusive. Então a gente vê ao contrário do que é o raio-x, mas parece um raio-x. Quando a gente fala em cão, tá, com obstrução de ureter, a gente pensa em duplo J. Quando a gente fala em gato, hoje a gente pensa em bypass. Então, o que é o duplo J? O duplo J é um catéter que tem o formato de 2 Js. Né? Só para vocês terem uma ideia, existem vários formatos de duplo J em tamanho, comprimento e material. Então, só para mostrar para vocês, a gente vê um J aqui, a gente chama de J, mas na verdade ele é uma volta, um loop, né? E ele é todo furadinho, como a gente consegue ver aqui, ó.
né? Ele é todo furado, fenestrado, e ele é aberto por dentro. Então, ele é como se fosse uma sonda uretral todo furado, para a gente conseguir, vai deixar uma volta dessa vai ficar no rim e a outra volta na bexiga. Aqui, ó, as fenestrinhas e o loop. E aí tem diversos materiais do que ele pode ser feito. Silicone, poliuretano, metálico, nitílico, misto. E aí, na verdade, na medicina, isso é muito estudado, porque dependendo do tipo de material que ele é feito, ele pode ficar um tempo dentro do ureter do humano, né, sem dar complicação. Então, por exemplo, um metálico, ele só é usado na medicina e parece uma corda de violão. Eu vou mostrar para vocês, acho que eu tenho imagem deles aqui. Aqui esse é um de silicone, esse é o comum, que é o poliuretano, e esse é o metálico. O metálico a gente usa mais em casos de neoplasia. Neoplasia fora do ureter, que vão comprimir esse ureter. Porque esse catéter ele é maleável, ele é flexível, tá? Então, esse daqui, essa mola, ele é feito para se tiver alguma formação que não conseguem retirar, que está abraçando o ureter. Então, é isso que a gente acaba usando. Mas isso aqui são catéteres caríssimos, tá? A gente usa muito pouco isso em veterinária. O menor comprimento dele é de 26 centímetros, porque ele é para humano. Né? Em gato, em cachorro, a gente quase não usa, porque eles são... custa 1.500 cada catéter desse, não dá para você cortar, porque ele perde a memória dele, que é esse loopzinho. Esse é um catéter que uma empresa dos Estados Unidos inventou, veterinária. Ele é de nitinol, teoricamente ele é um material mais inerte, só que ele não parece nada confortável. Eu já pedi vários trabalhos para ele, quis comprar, eles nunca me venderam, nunca me mandaram trabalho, então eu nunca usei. Mas está aí para vocês verem. Então, só para vocês terem uma ideia, não adianta vocês comprarem, eu quero entrar para uma cirurgia de ureter. Eu até compro um monte, eu acabo vendendo e ajudando as pessoas, mas a pessoa vira para mim e fala assim, Jorge, o cachorro tem 10 quilos. Tanto faz, quantos quilos ele quiser ter. Porque o que manda no tamanho do duplo J é o comprimento do rim até a bexiga, é meio óbvio, mas as pessoas pensam em quilos. Se for um Yorkshire de 10 quilos, bem gordo, ele deve ter um tamanhinho assim, talvez ele precise com um de 8 centímetros. Se ele é um dog alemão, ele vai precisar de um ureter, ele tem um ureter longo, ele tem entre o rim e a bexiga uma distância grande. Então, nunca pensem em peso, pensem em distância, tá? Então, aqui só para vocês saberem, como eu tinha falado, ele é medido em frentes. Só para vocês terem uma ideia, cada frente é 1/3 de milímetro. Então, o menor duplo J são de 3 frentes, que ele tem 1 milímetro, tá? E aí ele tem diversos comprimentos. Aqui é uma régua que a gente usa cirúrgica, só para vocês terem ideia de diâmetros. E aqui é um duplo J que inventaram para gato, mas ele não foi muito para frente. Ele tinha menos de 3 frentes, ele era fininho, ainda vende, mas existem algumas complicações. Essa é uma tabela, depois é só para ilustrar para vocês, mas é o tamanho que são os duplos J, eu fiz essa tabela há um tempo atrás, o menor tamanho deles, tá? E o tempo de permanência. O legal para a gente ver é assim, ó, médico, 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 veterinário, veterinário, veterinário. Tempos, todos já são estudados. 365 dias é o tempo máximo de permanência, 365, poliuretâneo, 180 dias, né, silicone, 180 dias. Isso aqui, chega no veterinário, ninguém estuda nada, simplesmente eles produzem e falam para colocar. Então não tem trabalho falando quanto tempo máximo pode ficar. O que a gente fala é, opera, para que o duplo J vai servir? Você abriu o ureter, e aí depois você fez a sutura, você ainda tem 30% de chance de ter deiscência de pontos. Mas o duplo J ali, ele vai guiar a cicatrização. Então eu abri aquele ureter, ele vai impedir que faça ali já uma estenose pós-cirúrgica. E ele vai manter a potência do rim até a bexiga. Então, se tiver sangramento, coágulo, como ele é multifenestrado, ainda ajuda a descer. Em humanos, usa duplo J até para tratar pielonefrite, porque se o material é muito denso, eles põem por via endoscópica só o duplo J ali, porque ele ajuda a manter a drenagem.
Então, a função do duplo J, como eu falei para vocês, é manter o ureter, a patência dele, guiar a cicatrização, evitar a estenose, e ele faz, só por ele estar ali, lembrem do peristaltismo do ureter, o rim vai querer, ou o ureter vai querer expulsar ele para algum lado. Se você mantém ele lá, só dele ficar incomodando o ureter, lógico que isso causa dor e é chato para o paciente, quem também é humano que já usou já sabe, mas só de você ficar com esse duplo J ali, ele vai ajudando o peristaltismo, estimular o peristaltismo do ureter para ajudar a eliminar o que possa vir do rim e descer. A gente usa um fio guia para pôr o duplo J, porque ele vem naquele formatinho de J. Só que como é que ele sobe no rim se ele está com aquela voltinha? Então a gente passa por dentro do duplo J um fio guia, que aí ele fica liso. E aí você chega até o rim com esse fio, e depois você tira o fio, você puxa o fio, e aí o duplo J volta a ficar armado, tá? Aqui são materiais do que ele é feito, comprimento, aí para quem vai para a área da cirurgia, depois pode me pedir ajuda, que eu ajudo todo mundo. Duplo J, complicações. Migrar o duplo J, causa dor. Então, às vezes, o paciente está com cólica renal lá, com cólica, porque a pedra estava no ureter, você opera e ele continua com dor. Sim, porque ele tem agora um duplo J. E ele demora alguns dias para se acostumar. Pode ter hematúria, porque fica um catéter cutucando a bexiga, tá? Fica um negocinho cutucando a bexiga. Pode ter uma cistite inflamatória, então, que não é porque está com infecção, mas ele tem sinal de parar para urinar toda hora, fazer força, urinar com sangue e não está infecção. Isso, quando junta tudo junto, a gente chama de síndrome do stent, que tem em humano, mas é óbvio, em veterinária a gente não consegue avaliar isso. Então, isso aqui é só para vocês verem. O que é muito importante, acaba a cirurgia, radiografa e documenta. Então, olha só, esse aqui era um cachorro que a gente operou há muito tempo atrás, acho que isso foi 2015, 2016. A gente radiografou antes, estava o catéter lá. No pós 24 horas, acabou a cirurgia, a gente radiografou o catéter todo enrolado na bexiga, é uma migração. Você imagina se a tutora, se eu não tenho o raio-x prévio antes, e ela só vê esse raio-x. Ela vai falar, você pôs o negócio só na bexiga e está me enrolando. Não, por isso tem que estar bem documentado. Quando a gente fala de gato, a gente pensa em bypass, tá? O bypass é a técnica de escolha para cirurgias de ureter de gato. O que é o bypass? O bypass é um dispositivo que inventaram, ele é um catéter. Eu falo para todo mundo assim, para os tutores. Imagina que você, na cidade de vocês, eu não sei uma avenida principal, mas aqui em São Paulo a gente fala que é a marginal. Caiu um meteoro na marginal, então é uma pedra que entupiu a marginal. Já que você não consegue usar a marginal e você precisa chegar ao seu objetivo, você vai pegar uma via colateral. O bypass é a sua via colateral. Então, é um desvio. Bypass é desvio. Já que aquele ureter do gato entupiu, ele é muito fino, em vez da gente mexer no ureter do gato, a gente vai pôr um catéter que a gente chama de nefrostomia, um catéter que vai ficar no rim para sempre, tá? Desviar ele para o subcutâneo, colocar a válvula e recolocar essa catéter para dentro da bexiga. Então eu tinha um rim aqui entupido com uma pedra, agora eu fiz um caminho alternativo por aqui e eu vou religar isso na bexiga. Por que que tem essa válvula aqui? O duplo J, tudo que a gente põe na via urinária, só para vocês terem uma ideia, se você deixar um ponto aparecer na luz da bexiga, por isso que a gente usa fio absorvível para fazer cirurgias de vias urinárias, tudo que fica na luz da bexiga é calculogênico, vai estimular a formação de pedras. Se a gente já tem um paciente que está formando pedra sem ter material lá, corpo estranho ali dentro para formar, imagina agora que eu coloquei um. Então, se a pedra já está formando naturalmente, imagina agora que eu coloquei um catéter de plástico ali dentro, tá? Vai querer formar mais. O duplo J, por isso que a gente precisa tirar. Então, geralmente a gente opera, põe o duplo J, dá 2, 3 meses, tira o duplo J, porque senão vai calcificar. Por isso que tinha aquela tabela para vocês. O bypass, como o ureter está entupido, não dá para tirar. A gente vai começar a usar aqui para sempre. Então, essa válvula que tem aqui no meio, ela serve para cada 3 meses a gente fazer uma manutenção, que é uma lavagem com contraste, para a gente manter esse catéter funcional, tá?
Então, aqui é só para vocês verem, é uma punção renal. Aqui é um vídeo. Então, como é que a gente faz essa cirurgia? Eu vou espetar um catéter na lateral do rim, catéterzinho 24. Eu estou vendo junto com o fluoroscópio, tá? E aí ele precisa começar a vir urina. Eu sei que eu estou na pelve renal porque ele começa a vir urina. Vocês estão vendo a urina vindo aqui no catéter? Isso. Então tá vindo xixi aqui. E eu estou olhando no fluoroscópio, tá? Às vezes tem que tomar cuidado que é pus. Aí o negócio complica, tá? Então, aqui a gente vê o catéter, que está aqui, a pontinha do catéter, e eu já pus contraste nessa via, e agora eu vejo melhor o rim. Olha que imagem bonita do rim aqui. E aí depois eu vou fazer uma perfuração por baixo do rim, na parte no polo caudal do rim, para chegar na pelve também. E é por isso que através desse caminho eu vou pôr o catéter do bypass. Então, olha o ureter, vocês veem ele até o ponto de obstrução aqui, mais ou menos, tá? Então, esse é um gatinho. Por que a gente usa o fluoroscópio? Porque assim eu sei que eu estou na pelve. Só vir urina, vai vir se eu acertar o meio, mas eu preciso escolher a melhor posição para ficar esse catéter. Então, aqui é a mesma coisa, só que vendo de outro lado. Quando a gente faz a cirurgia, eu nem olho muito para o rim, eu seguro o rim e eu vou olhando na tela o que eu estou fazendo, porque eu estou me guiando e eu estou vendo onde eu estou espetando. A hora que a gente tira o mandril, deve começar a vir urina aqui, com contraste, né? É uma urina misturada com contraste. Olha lá. Então aqui é o catéter. O duplo J, basicamente ele fica igualzinho assim armado. O duplo J ele tem este formato de loop, né? Esse é o catéter que vai no rim. Aqui depois a gente passa um fio guia. A gente deixa um fiozinho lá. São várias imagens. Sutura, esse catéter ele é colado, existe uma cola cirúrgica, só para vocês terem uma ideia, uma colinha dessa, ela está $100, 1 ml de cola, né? E aí a gente usa uma cola por cirurgia, então você cola no rim, o catéter e sutura. E na bexiga, a mesma coisa, sutura na bexiga e cola o catéter. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é minha mão, o tamanho da válvula do bypass. Hoje ela já até mudou, ela é maior, porque esses pacientes depois voltam a ganhar peso. E essa válvula fica embaixo da pele. Então, não tem nada aparente, né? Esse é um paciente gordinho, eles continuam com a doença renal, eles vão progredir, eles devem morrer uma hora de doença renal. Aqui é só para vocês verem o pós como é que fica. Então, aqui a gente tem o rim, o catéter vem, aqui é o subcutâneo, tá ligado nessa válvula, e aí do subcutâneo tem outro catéter que irriga a bexiga, a gente pode até ver a bexiga aqui pretinha, aqui com contraste dentro. Aqui eu acho que é uma limpeza. Aqui o rim, ó, contrastando. O ureter, ó, que dilatação de ureter. E deve começar a aparecer xixi na bexiga em breve aqui, que a gente continua. É uma válvula passiva, tá? Ela não é por pressão. Ó, começou a corar e ficar mais escurinho aqui. E assim que fica no raio-x. Quando é uma obstrução bilateral, você pode pôr dois bypass, então 2 catéteres na bexiga e um para cada rim, a gente vê aqui, fazendo até quase um coração. Ou um que tem válvula dupla. Né? Então todo mundo me pergunta da válvula, ó, esse já era um paciente que já era doente crônico e depois ele progrediu com a doença dele. Então a gente, quando começou a atrofia dérmica dele, a gente consegue ver o catéterzinho embaixo da pele dele. Esse é um para válvula, que é um catéter para obstrução bilateral. Então um desse vai para o rim direito, por exemplo, esse para o rim esquerdo e esse aqui liga na bexiga. O que a gente tem de ponto negativo do bypass é que o custo é elevado, precisa do arco cirúrgico, precisa de treinamento, não dá para sair usando, e a gente tem
poucos trabalhos ainda relativos, mas já tem muita coisa legal. Esse aqui é para vocês verem. A gente, quando está na faculdade, a gente não entende nada de gráfico, a gente tem bioestatística e odeia, mas depois que a gente sai da faculdade, a gente precisa estudar isso de novo e entender. E isso é muito interessante e ajuda muito a gente. Então, não vocês não vão aprender bioestatística na faculdade, isso é um fato, mas depois vocês vão aprender, tá? Então, olha que legal. Isso é um trabalho que foi feito, fizeram 19 pacientes sem o fluoroscópio, tá? E aí eles têm um grande número de complicações, isso é de 2014 a 2016. Mas, mesmo com as complicações, esse tipo de gráfico aqui, que eu estou mostrando para vocês, chama gráfico de Kaplan-Meier. Esse é um gráfico de análise de sobrevida. Então, aqui a gente tem 100% dos pacientes, tá? E o azul é o cirurgia convencional e o vermelho é o sub. Então, aqui, vamos no primeiro gráfico, de 100% dos pacientes, em até 40 dias, houve uma queda importante dos com cirurgia tradicional, com a convencional, que era abrir e fechar o ureter. Então, a gente perdeu aí pelo menos 25% desses pacientes. Então, morreu 25% deles fazendo a cirurgia clássica em até 30 dias, provavelmente por uroperitônio, deiscência de pontos, e quanto os de bypass viveram mais. Depois, como a gente aumenta o tempo, e aí que é importante a gente ver isso, então o que é legal a gente ver? A sobrevida deles, com quase 200 dias, que foi o máximo que eles avaram. 40, a gente já perdeu 60% dos pacientes, ou seja, só tem 40. Quanto que com o bypass a gente tem aí uns 75% ainda de pacientes vivos. Ou seja, morre-se muito mais a longo prazo também, então num tempo menor, fazendo a cirurgia convencional. Então isso mostra para a gente, por isso que o bypass hoje tem sido a técnica de eleição, tá? Hoje tem muito se falado em voltar às técnicas de microcirurgia, de cirurgia de ureter com microscópio cirúrgico, com fio mais fino, e que não dá problema, que não tem estenose. A gente não vê estenose no começo. A estenose, olha aqui, ó. Eu tenho pelo menos 200 dias. Eu estou falando quase um ano para ter complicação. Então, a gente está falando a longo prazo. Óbvio que a curto prazo você não vai ter problema, né? A curto prazo não é para dar estenose mesmo, porque não dá. Você tem que ter a longo prazo. A curto prazo você tem uroperitônio. A longo prazo você tem estenose. Então, o que é importante a gente ver desse gráfico é exatamente isso. Então, no longo prazo, você vai perder a maioria dos seus pacientes que fizeram a cirurgia convencional. Os que fizeram bypass, você vai perder menos. Eu trouxe alguns casos para vocês, só para a gente dar uma olhadinha rapidinho. Então, aqui é um gatinho com um ano e 6 meses, que foi castrado em uma campanha. Aqui é o laudo do ultrassom, e esse é o primeiro exame dele no dia da cirurgia. Esse é o rim dele. Se vocês lembrarem daquele rim que eu mostrei para vocês funcionando, olha a cor desse rim. Preto. Eu falei, esse gato morreu. Falei pro dono dele, esse gato chama Tranqueirinha, ele tá vivo até hoje. Isso foi em 2016, então o gato hoje tem 4 anos. Então, ó, primeiro exame pré-cirúrgico, ele foi castrado e ligaram o ureter dele. Olha como estava a cor do rim. 24 horas pós-operatório, caiu pela metade, e em 7 dias pós, 2,84 de creatinina. Então, isso mostra que o rim está melhorando. Paciente 2, gatinho de 2 anos, teve um histórico também de apatia e anorexia há 4 dias, fez 48 horas de tratamento de suporte, não teve melhora. Creatinina dele, 11. Ureia 277. 24 horas pós-operatório, 7 de creatinina. A ureia demora às vezes um pouco mais para cair. 130 depois de ureia com 1 semana e 3 de creatinina. 14 dias, 1 de creatinina e 90 de ureia. Aqui a gente chama ele de doente renal estágio 1, tá? Ele tem menos que o valor de referência, mas ele tem aumento de ureia, ou seja, ele é doente renal? Crônico? Sim, ficou doente renal estágio 1. Dá para viver a vida inteira assim, lógico que tem um bypass e ele precisa de manutenção desse bypass. Aqui para mostrar para vocês, a gente fala muito do bypass, que é uma técnica nova, relativamente nova e que é legal tal, mas tomem cuidado que a parte crítica vem aqui.
a gente usa ele. Quando eu fui procurar na internet, por quê? Esse é um catéter que hoje ele está custando aí 1.200, 1.300 dólares o catéter. Tá? Eu tenho até aqui um em casa, depois se vocês quiserem, na hora que acabar aqui, eu mostro para vocês. Então é um kit caro, né? Não dá, não é para todo mundo que faz isso. E a gente começou a tentar fazer um brazuca nosso, né? Óbvio, com material mais em conta. E aí eu fui atrás da patente dele. Então ele tem patente pendente, ou seja, a gente pode plagiá-lo, entre aspas. Mas o que eu achei engraçado é que quem faz, que é a Edison e o Charles Winson, são os dois maiores publicadores de bypass, com ótimos resultados, óbvio, mas são eles, e eles falam nos trabalhos que não tem conflito de interesse. Quando a gente vai ver, tem conflito de interesse sim, porque é deles o produto, tá? Não que não seja bom, mas talvez isso é uma verdade para nosso momento de agora, que a gente está em 2020. Talvez daqui 5 anos tenha uma nova tecnologia. E é isso que a gente tem que ir sempre atrás, mas aí tem um viés de venda nos trabalhos que eles publicam. Da parte de vista de cachorro, né? Aqui é um outro caso clínico rapidinho para vocês. Esse aqui me encaminhou foi o Ricardo Duarte, você também conheceu o professor Ricardo, é um excelente veterinário. E aí aqui é uma cirurgia de duplo J, esse é um arco muito antigo. Uma cirurgia de duplo J em cão, tá? Então aqui a gente vê o catéterzinho, que esse arco era muito antigo. Preciso pôr fotos melhores e mais novas. Essa aula já estava pronta, tem uma parte pronta. Então a gente põe o catéter lá e agora vai tirar. Essa arca é bem velha. Prometo que o próximo eu vou trazer melhor para vocês. Aqui vai mostrar, já depois que a gente tira do rim, ó, ó o tamanho do fio. Tem 1,5 m de fio, né, de urina aqui, ó. E aqui, pós-cirúrgico, né? Você vê o catéter no rim e o catéter na bexiga. Dá até para ver a bexiga cheia aqui, ó, se vocês tiverem um pouco de boa vontade. Primeiro dia 0, dia 7, dia 30. Se a gente olhar, esse era um paciente que estava bom. Ah, nossa, mas ele piorou a função renal no começo, a ureia aumentou, a gente mexeu no ureter, pode inflamar um pouco. Outras técnicas é cirurgia por mínima invasão. Então, olha, isso aqui é uma cistoscopia, eu sei que vocês tomaram café agora há pouco, lembra granola, né? Então, tudo isso é cálculo dentro da bexiga. Então, a gente entrou com a câmera, um endoscópio, tira essas pedras, depois põe um fio guia por dentro do ureter, igual eu mostrei para vocês, e põe tira a câmera e põe a duplo J, a gente faz isso por fluoroscopia, tá? Aonde eu não estou vendo, eu preciso saber se o catéter chegou no rim ou não. Então, é o que eu faço. Contrasto, olho no arco, isso aqui é muito legal, gente. Depois, eu ponho o fio, o catéter do Pujota, aqui tem o fio guia, ó, tá enroladinho, e tá chegando o catéter do Pujota. Aí depois eu tiro o fio guia e fica só o catéter do Pujota lá. Pós-operatório. Essa pedra que a gente vê cocô aqui na alça, mas essa era a pedra que estava no ureter. O cachorro tinha 15 anos, a mulher não queria operar. Então eu só pus um duplo J, olha quantas pedras ainda tinha, para manter a patência desse ureter porque estava obstruído. E aqui a outra visível, o ventre dorsal. Tomografia, só para vocês verem como fica na tomo, os catéteres. E depois, quando a gente vai tirar, aqui é uma retirada por videocirurgia. Então, a gente entra com o endoscópio, esse é um macho, entra com o endoscópio flexível, alça o catéter e vem puxando ele por dentro da uretra e olhando no arco cirúrgico o que está acontecendo. Como é que vocês evitam erros usando o duplo J? Conhecer o material, está planejado para cirurgia. Então, se vocês forem para a área de cirurgia, conheçam o tamanho do seu paciente e nunca levem um catéter só. Eu sei que ele é caro, que custa R$500, mas quem está disposto a isso tem que investir. Compra um tamanhinho de uma quantidade de catéter um pouco maior, ou os que mais usa, e leva para a cirurgia. Por quê? Se der algum problema, cai no chão, você vai usar de novo? Não. Tem que pegar um novo. Então, se você tem um só muito grande, aí você começa a fazer besteira. Então, eu expliquei para vocês que chama duplo J. Ele tem que ter 2 J's. Aí aqui a gente vê o quê? Um mono J, tá?
Aonde foi a cirurgia da pessoa? Aqui. O que aconteceu? O peristaltismo tentou expulsar o catéter para a bexiga? Não vai. Ele vai puxar para o rim. Estenosou a cirurgia. E esse? Desculpa, engasguei. O que é isso? É um I, né? Não é um duplo J, isso é um I. O que aconteceu? Um Yorkshire, olha a grossura desse catéter, tanto que quando a mulher me tirou o raio-x e me trouxe, eu falei, desculpa, eu acho que isso não é nem um duplo J. Eu tô vendo as fenestras aqui nele, para mim parece uma sonda uretral que cortaram a ponta e deixaram no rim. Mas não era, é um Yorkshire com um duplo J de 4,6 frentes, ou seja, muito grosso para um Yorkshire. Então, óbvio que ele estava dando problema. Não tem nem volta aqui, você está vendo? O que aconteceu? Esse duplo J ele é de 26 centímetros. E a pessoa não sabia o que fazer, cortou a ponta do rim e a ponta da bexiga. Totalmente errada a técnica. Qual a chance de dar errado? É alta. Então, sejam prevenidos. Não sabe fazer, aí a gente tem uma vantagem. Em veterinária, a gente pode treinar em cadáver. Quando vocês estiverem na clínica de vocês treinam em cadáver, tudo antes de sair operando, colocando dentro. Isso aí compra, é um investimento. Um dia sobrou um cadáverzinho lá, vai lá e treina a técnica, antes de sair pondo e não fazer essas coisas. Gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Deem um print nessa página aqui. Aí vocês, com o celular, pegam o QR Code e vocês vão ter o PDF da aula de vocês, tá? Aqui está meu e-mail, então jorge@nefropetsp.com.br, e aqui é a nossa página na internet.